Todos nós precisamos desse poder. Veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos que receberam, deu-lhe poder de quê? Ser chamado Filho de Deus, aos que creem no seu nome. Diferente. Não nasceram nem da vontade da carne, nem na vontade do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Pai querido, me ajuda na transmissão da Tua palavra, ó Deus. Aquilo que o Senhor ensinou a Teus discípulos, ó Deus, essa palavra tem validade para os dias de hoje, ó Pai. Nos ajuda a compreender, Deus, os princípios do Teu reino. Por que buscar Teu reino em primeiro lugar, Pai? Obrigado, Deus, porque no Sermão da Montanha aprendemos essa lição tão forte, ó Pai. Nesse discurso maravilhoso, ó Pai, onde o Senhor fala das necessidades primárias, básicas do ser humano, a comida, a bebida, o vestir, e o Senhor vê isso como uma grande preocupação da humanidade, mas o Senhor diz que tem uma coisa principal, e nós devemos olhar para ela, é a Tua presença, ó Pai, é buscar o Senhor em primeiro lugar, meu Pai. Ficamos às vezes num culto como esse, preocupado, como é que vai ser, como é que vou pagar aquela dívida, essa preocupação que enche nosso coração, mas o Senhor proverá, Pai. Tu és o Deus de providência, Tu és Jeová Jirê, Pai. Nos dá poder de filho, Pai, nos dá essa alegria, porque nós somos, ó Deus, Teus filhos, e o Senhor está cuidando de nós. Qual é o filho? Qual é o pai que se o filho lhe pedir um pão, dá uma pedra? Qual é o pai que se o filho lhe pedir um peixe, vai dar uma serpente? Foi o Senhor que contou também isso no Sermão do Monte. Se vós sois maus, vocês sabem dar boa coisa aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Ah, meu Deus, obrigado, Deus. Ajuda-nos a entender esse discurso, um dos maiores discursos do Sermão da Montanha, que essa noite será ministrado aqui, ó Pai. Pelo menos uma parte, ó Deus, dessa palavra. Ajuda-nos a compreender, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, que fala sobre preocupações. Esse capítulo 6, ele é muito interessante, porque ele começa Jesus ensinando, né? Ele ensina muita coisa a respeito das esmolas. Ele ensina a respeito da oração, quando ele apresenta a oração modelo, a partir do verso 5. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, está no verso 5. E nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, ele diz que eles já receberam a recompensa. E Jesus ensina a orar. Mas quando você orar, entra no seu quarto e fechada a porta do teu quarto, ora a seu Pai que está em secreto. E seu Pai que vê em secreto, ele diz assim, ele dará a recompensa. E aqui ele ensina para não repetir, para não usar vãs repetições. Mas eu queria, dentro desse capítulo, desse contexto, ele vai ensinar também a respeito do jejum, como deve jejuar, não para ser visto, manda até lavar o rosto, quando você estiver com esse propósito. Não precisa dizer a ninguém, eu jejuo a teu Pai que está em secreto. Quando vocês jejuarem, não fique com aparência triste. É triste, irmão, é porque eu estou jejuando, pastor. Não precisa dizer isso não, fica quieto, não mostra, não esboça isso aí não, para ser visto, nada disso. É que eu tá com fome, irmão, não é porque estou naquele propósito, sabe? Não, irmão, pelo menos assim, eu aconselho no domingo, ninguém vem com esse propósito, vem comer, né, um café, né? Aí vai, participa com alegria também, come teu pão, a não ser que seja realmente um propósito, a gente vai entender isso. Mas então, ele ensina também sobre, a respeito do jejum, os tesouros do céu. Não acumule tesouro sobre a terra. Ô irmão, esse negócio de juntar, guardar dinheiro, ele fica preocupado, é aumentando. Ele diz que o ladrão vem e rouba. Ele fala da instabilidade da riqueza, a insegurança. De repente dá um nó, tanta coisa no país. É claro que a gente tem que ter todo cuidado, toda, não é, precaução, mas a gente tem que ter cuidado, não ficar acumulando e às vezes nem chega a utilizar, né? Mas então, ele também tem outro ensinamento sobre o corpo. E finalmente vai chegar onde eu gostaria. Ele fala também de 2 senhores. Você não pode, ninguém pode servir a 2 senhores, né? Porque odiará um ou amará o outro. Mas então, e finalmente chega no versículo 25, eu quero chamar a atenção da igreja. As preocupações. Aliás, fazer uma pergunta, você chegou preocupado aqui hoje? As preocupações. Quem falou esse sermão foi Jesus Cristo. Ele está chegando no final desse sermão da montanha. E ele diz o seguinte, a partir do verso 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. É difícil ou não isso, irmão? Quem é que não está preocupado com a vida do filho, com a escola?
Fez chegar o final do ano, aí fica preocupado, eita, IPTU, IPVA, não sei o quê. É tanta coisa, essas preocupações. Mas ele diz, não se preocupe com a vida quanto o que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Toda vez que eu passo ali, naquele atacadão, ou no açaí, e tem aquelas promoções. Uma vez eu até filmei a promoção para mandar, né? Porque, mas como é que está isso, o preço disso? A gente fica preocupado com essas coisas. A dona de casa, por exemplo, fica muito preocupada. Mas quando você lê a Bíblia, Jesus diz, não se preocupe. Quem vai alimentar você sou eu, ele diz. Eu tomo conta de passarinho. Diz isso ou não diz? Eu cuido da Eva. Nem Salomão, que foi o homem mais rico, sem dúvida, foi Salomão. Nem Salomão se vestiu como um dele. Se eu cuido de passarinho, não é que ele está esperando passarinho, não. Se eu cuido da erva, do campo, dos lírios. E de você? Homem de quê? Pequena fé, homem de pouca fé. E Jesus Cristo fala de um assunto tão importante, comer, beber, nem com o corpo que veio de vestir. E ele diz, não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que a roupa. Aí ele manda observar as aves do céu, verso 26. Aí ele diz, quem de vocês, ele fala também dos lírios do campo, você vale muito mais do que ele. Verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida. E por quê? Se preocupa com o que vão de vestir. E realmente é uma preocupação. Eu me lembro que quando criança, 10 irmãos, mamãe está aqui, aí a gente naquele tempo, hoje os meninos têm muita roupa, mas naquele tempo não era não. Quem lembra do tempo da gente, era uma roupinha no meio do ano, às vezes quando tinha, né? E no final do ano outra. E brincar, adolescente aparece cada dia com uma camisa, cada culto. Mas era muito restrito, acho muito difícil. Chegava no final do ano, eu já esperava a minha camisa. Andei com o ano todinho, aí chegava uma novinha e tal. Mas a gente vive numa sociedade ansiosa, aflita. A questão da ansiedade é muito forte. E ele diz assim, olhe, não se preocupe. Ele volta a falar novamente. Não se preocupe, porque ele quando fala da erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homem de pequena fé. Aí começa o 31, queria que a igreja lesse bem forte para mim. Vamos lá, 31. Portanto, e ele explica por quê. Porque os gentios, as pessoas, é que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês sabe o que vocês estão precisando, todas elas. E aqui ele diz, verso 33, toda a igreja pode ler comigo, vamos lá. Mas busquem em primeiro lugar o irmão, ele compartilhou, né, que estava dormindo mal. Ele e a esposa dele, mais por ele, né? Pela esposa dele, que ela não estava dormindo bem, não sabe se ela cochilava de tarde. Eu sei que de noite ele queria dormir e ela puxava assunto que só. Aí ele disse, quando já pegou no sono depois da meia-noite, ela disse assim, ó, a carne está acabando. Eu falei, minha filha, amanhã a gente vê isso. A gente almoça e acaba. Ele falou, deixa isso para amanhã. Eu estou notando que a carne, ó, acontece isso, né? Eu acho que essa semana o gás acaba. Alguém já foi interrompido por alguém perguntando, se preocupando. Né? Jesus não está falando disso não, isso é até normal. Né? Mas o excesso de preocupação. Você está aqui até hoje, né, e está bem gordinho. Sabia que a maioria das pessoas estão preocupadas em perder peso? Porque está aumentando demais, é ou não é? Hoje mesmo foi tanto bolo por aqui, o irmão chegou com um bolo, veio de longe. Cadê o pastor? Aí Mosé, ele está descansando um pouco. É um bolo que tem lá embaixo. Eita. Aí eu dei para a Sema se agarrou lá com o pessoal, né? Tudinho. Mas veio outros e outros bolos. A gente tem sido abençoado. Mas eu queria aqui pensar um pouco sobre esse verso 31. Aliás, 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. O que significa isso? E a sua justiça. E todas estas coisas, comida, bebida, veste, vos serão o quê? Acrescentado. Portanto, verso 34. Não se preocupem com o dia, pois o amanhã trará os seus.
basta o dia o seu próprio. Ai, irmão, se a gente levasse isso ao pé da letra, a gente até ia dormir melhor hoje. Aí fica preocupado. Já é 4 horas da manhã, não consegui dormir. 4h30, já galo cantando. Também até hoje o mundo animal está um pouco diferente. Outro dia o meu galo estava cantando, era meia-noite, eu disse, é uma hora dessa, né? Às vezes ele acorda, não sei se é uma luz acesa. Esse galo deve estar perturbado, está lá cantando, é meia-noite, 1 hora da manhã. Aí, mas ele está cantando, mas não é hora de levantar não, está certo, então. Está meio confuso, né? Mas deixa eu falar alguns princípios aqui que Jesus ensinou. Veja, por favor, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Como a gente pode fazer isso num mundo repleto de ansiedade, Rivanda? Num mundo repleto de ansiedade, obrigações, buscas incessantes, é fácil perdermos o foco. E que é verdadeiramente essencial. Jesus, no Sermão da Montanha, justamente ele aborda diretamente o excesso de preocupação. Lembra que Pedro disse? Lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. As preocupações do homem, mais comuns, comer, beber, vestir, e ele conhece a nossa tendência de colocar essas coisas no centro de nossas vidas. Tem até enfermidade, pessoas têm mania, né, de gastar e tal. Pega o cartão, está aí pendurado. Tem gente quebrando o cartão, porque se tiver, já passa o cartão, e enfim. No entanto, esse versículo 33 aqui é o cerne e me chama a atenção. Ele nos apresenta uma solução radical. Você talvez já conheça esse texto, já leu tanto, mas ele aqui apresenta uma solução radical. É um princípio divino que reorganiza as nossas prioridades. Tem um hino de uma cantora que é prioridade, eu costumo desse hino. Filho, se você tiver intimidade comigo, se eu for tua prioridade, você não vai precisar mais de nada. E é justamente o que esse texto diz. Ele promete suprir nossas necessidades, as mais profundas. E a nossa reflexão de hoje diz sobre o que significa, na prática, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. 5 pontos, bem rápido, com bastante objetividade. Primeiro, observe-se não a ordem. A ordem correta das prioridades. Primeiro, Deus. Primeiro lugar, Deus. Diga assim, primeiro lugar, Deus. Pronto. Essa é a prioridade. A primeira lição deste versículo 33 é que Jesus Cristo em primeiro lugar. É a ordem. A expressão em primeiro lugar não é uma sugestão, mas um comando, que ela estabelece uma hierarquia espiritual. Por isso que eu falei, é um princípio, hierarquia espiritual. Deus em primeiro lugar. Mas aqui, a sociedade, o homem tem um problema da inversão. E vejamos aqui. Naturalmente, buscamos em primeiro lugar o sustento, a segurança, o conforto, o reconhecimento, tantas outras coisas. Colocamos as coisas, as necessidades, os desejos, no trono do coração. No coração está lá nossos desejos. Tudo que a gente precisa. E Jesus afirma que essa fonte de ansiedade é justamente porque ele está sendo tirado do trono e tem colocado outras coisas. A preocupação é o salário que não aumenta, ou não é? É as dificuldades que nós temos. O princípio do primeiro, Deus não pede ser uma prioridade, mas a prioridade é prioridade de Deus em primeiro lugar. Quando Ele ocupa o primeiro lugar, irmãos, todas as áreas da vida vão se encontrar seu devido equilíbrio e propósito. Agora, Deus em primeiro lugar. Qual o primeiro pensamento quando você acorda? Correr para não atrasar, olhar para o relógio. Aí ele diz aqui, achei interessante. Isso é um chamado a um reajuste na nossa vida, onde os interesses de Deus se tornam o principal objetivo. A gente estava falando sobre isso com um grupo de irmãos. Qual é o nosso objetivo? E às vezes Deus não está na nossa agenda. E a gente precisa... Às vezes Deus organiza a nossa agenda e quer uma coisa. Eu sempre pergunto a Deus, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? E eu vejo que Deus tem outras prioridades. E a gente tem tanta preocupação, irmão, com tantas coisas. A gente acha que quer excelência. E tem vezes que você está se preocupando em bobagem, às vezes. A gente se preocupa em bobagem. E eu quero que Deus, Ele tire isso da minha vida. E aqui tem uma aplicação. O que é que ocupa seus primeiros pensamentos quando você acorda? Hoje, por exemplo, você acordou. O que foi que pensou logo? Tá, tem comida? Será que tem comida assim na mesa, né? Já foi feita a comida, não sei se alguém levanta e você já encontra a mesa posta lá. Aí ele pergunta aqui, o que é que ocupa
os primeiros pensamentos ao acordar. Quais são os seus primeiros recursos? Sua primeira energia, em que você gasta? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, o centro de todo o planejamento e decisão. Está chegando o final do ano aí. A gente está vendo a correria, então a gente já começa a preparar. Hoje eu até ganhei uma agenda, fico contente, uma agenda muito boa. Obrigado, irmã. A irmã está ali sorrindo, ela que me deu uma agenda. Eu disse, mãe, que agenda boa. Aí já começa a organizar. Vem janeiro, vem tudo de novo. Ou não é? Aí você tem que se organizar. Mas eu fico perguntando, você pode responder, senhor, como é que está Deus, como foi esse ano na sua agenda, Deus? Foi em primeiro lugar, sinceramente. A gente colocou Deus em primeiro lugar, ou vem as bombas por aí, aí quando a gente está agoniado, correndo, a gente vai buscar a Deus. É o contrário. Não buscou a Deus em primeiro lugar. E aqui, ele diz em primeiro lugar, é Deus. Decisão, tudo que a gente vai fazer, Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, a natureza da nossa busca. O que é que a gente está buscando? Olha o que é que ele diz, o reino, a vontade de Deus. Buscar em primeiro lugar o que é a Deus, mas o seu reino. E seja feita a vontade de Deus. E aqui, o que especificamente estamos buscando, não é um território físico, mas o governo e a soberania do grande Deus sou. É o Deus Todo-Poderoso que está mandando a tua vida, e Ele não erra, viu? Porque a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável, e vai dar tudo certo na tua vida, se Deus é o primeiro lugar na sua vida. É o meu filho em primeiro lugar, pastor, cuidado com isso. A minha mulher em primeiro lugar, meu irmão, cuidado com isso. Não estou aqui causando nenhuma divisão, viu? Foi Jesus que disse que ia fazer. O meu marido em primeiro lugar, quem disse isso a você? Eu sei, irmão, da importância da família, mas sem Deus a família nem existe. Em primeiro lugar é Deus, na minha vida, na tua vida, na tua família. Como é que eu posso deixar Deus? Se Deus é quem me sustenta. Como é que eu posso endeusar o meu emprego ou um carro, sei lá, uma casa, se Deus é quem me dá tudo? Não se apegue, busca a Deus, é Deus que vai fazer. E se faltar, Ele vai mandar. Ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos repetir essa expressão, vamos lá? O Senhor... Faz tempo que eu deixei de me preocupar com isso. O que é que eu vou comer amanhã? Tem tanta coisa que Deus está mandando. Aí disseram, pastor, daqui a pouco o senhor compra 70 anos. Irmão, calma, relaxa aí, deixa eu chegar a 63, 64. Depois eu vejo. Tem doido para dizer 7.0, mas calma, vai chegar aí, deixa eu ver se chega, né? Deus proverá, não é não? Aí diz aqui, ó, o reino como governo, é Deus o que governa a minha vida e a sua. Já pensou sobre isso? O que é que governa as suas emoções? O que é que está governando a tua vida? Qual é o teu impulso? É o Senhor. Reina, Senhor, sobre o meu relacionamento. Reina, Senhor, sobre o meu namoro. Reina, meu Deus, sobre o meu noivado. Reina, meu Deus, sobre as minhas finanças. E nada vai faltar, porque Deus é providência. Ele é o dono do ouro, dono da prata. E se você o serve de coração, Ele diz, nada vai faltar. Eu gosto muito de Moisés, irmãos. Quando eu leio Moisés no deserto, Deus querendo matar o povo rebelde. Aí Moisés disse, Senhor, não mata não. Tem misericórdia desse povo. Risca meu nome do livro, mas não mata não. Sabe o que é que vão dizer os inimigos? Olha, esse Deus não é forte não. Moisés dizendo a Deus. Tirou o povo lá do Egito para matar no deserto. No deserto, Deus não deixa morrer ninguém quem confia nele, viu, irmão? O deserto vai se transformar num manancial. As portas vão se abrir para você. Você crê que as portas se abrem? Deus abre porta na impossibilidade minha e sua. Quando você diz, não tenho condições, é incrível como Deus chama a atenção. Ele cria a situação. Quando você vê, de repente, está com algo até melhor do que antes. E fica perguntando, como foi isso? E não tenta explicar a ninguém não, tá? Deixa o negócio correr, vai lá, vai andando. Porque você precisa de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar na minha vida é o Senhor. Deus em primeiro lugar. Aí ele diz o seguinte aqui. O governo é de Deus. Reino como estilo de vida, pastor Abisaí. É viver de acordo com os valores do céu aqui na terra. Onde não há injustiça. No céu não, aqui há. Mas no reino de Deus, Deus é o justo juiz. E ele diz assim, levamos a justiça do reino. Ali não há ódio. Levamos o amor do reino. Onde não há tristeza, levamos a
paz do reino. Aí sua casa vai estar em paz, tua família vai estar em paz, porque quem reina no teu coração é o príncipe da paz. Não vai viver em guerra, não. Em primeiro lugar, Deus, Senhor, eu não quero, eu quero ter um dia na bênção hoje, meu Deus. Aí vem as lutas, mas busca viver em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa busca não é por experiência mística isolada, não é isso não. Mas por uma submissão prática e diária da vontade de Deus na nossa vida. Conforme oramos na oração do Pai Nosso, que Ele ensinou também no Sermão da Montanha. Venha a nós o teu reino. Já pensou nisso? Você é súdito. Senhor, seja feita a tua vontade. Aí uma certa vez um jovem fez o seguinte, ele disse assim, Senhor, abençoa para que eu case com Maria. Você já disse a Deus que quer Maria, irmão. Senhor, é a tua vontade, mas abençoa para que eu case. Mas, Senhor, é da tua vontade essa menina na minha vida, esse jovem na minha vida, e se não for, você vai encarar desse mesmo jeito? Porque Deus pode dizer, não é o que eu escolhi para você. Essa não é a tua, esse não é o teu. Aí você fica insistindo. Vai quebrar, cara, na linguagem de hoje, vai quebrar. Hoje eu estava aconselhando uma situação tão difícil, casamento todo destruído, mas parecia a melhor coisa do mundo. Mas as aparências enganam. E essa irmã confessou, pastor, o que faltou foi a minha vida no altar. Eu fiz de todo jeito e hoje eu estou vivendo esse inferno. Um casamento no inferno. Desde quando tem gente que está no inferno o casamento. Nossa busca, irmãos, é em Deus. Eu quero já no terceiro ponto, está chegando ao final. O padrão do reino é a justiça dele. Buscar o reino não é algo vago. Tem padrão definido, a justiça de Deus. Mais do que a aparência. A sua justiça contrasta com a justiça dos fariseus, que era exterior baseada em aparência. Mateus 5, versículo 20. A justiça do reino é interna, é caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. Não vive de aparência. Justiça imputada, justiça praticada. É primeiro receber a justiça de Cristo pela fé. Lembra o que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 5:1? Justificado, pois, pela fé. Lembra o que está escrito? 5:1, vamos todos ler. Justificado, pois, mediante a fé, temos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa paz com Deus, irmão, não é porque tua família é crente, teu pai é pastor, teu irmão é presbítero, esquece isso. É porque tu estás com Cristo. E quem está com Cristo está bem. Quem está em Cristo está bem. Eu não estou dizendo quem está na igreja, é quem está em Cristo. Você vem buscar Cristo em primeiro lugar. Também ouvi comentário de outra situação que ele dizia, pastor, é que aconteceu que a gente vinha para a igreja e vinha para ouvir o evangelho, mas o evangelho nunca entrou na gente. E a gente entrou lá, mas nunca entrou na gente. Nunca tivemos uma vida de fato transformada. Meus irmãos, buscamos a justiça como agimos com integridade. Lembra de Jó? Passou por luta Jó. Tu viste meu servo Jó, Deus não disse ao diabo? Homem fiel, íntegro, temente e se desviava o quê? Do mal. Deus abençoou. Olha, deixa eu dizer uma coisa aí, por favor. Pode até parecer que você está perdendo, mas você está na presença de Deus, vai tudo mudar e você vai ter vitória. Pode parecer que não está bem, mas você sabe quem tem crido, sabe que Ele é poderoso para guardar a tua vida até o final. Mas parece que não está bem. Já quero concluir. A promessa do acréscimo divino. E todas estas coisas, quando você me buscar, vou dar pão. Quem crê que Deus dá pão? Eu vou dar veste, você vai ter tanta roupa, irmão, que num bazar você vai dar e depois Deus renova de novo. É tanta coisa que Deus vai fazer. Você vai dizer, pastor, eu tenho roupa para dar no bazar porque Deus tem me dado. E quando você dá 5, vai chegar a 10. Você crê nesse mistério ou não? Você entregou 5. Deus vai te dar mais. É uma experiência, irmão. Você precisa crer na palavra. Não é discurso de púlpito, não. Jesus Cristo diz que quem crê nele, ele vai acrescentar. E ele acrescenta, viu? Cobraram imposto para ele, ele disse assim, Pedro, cadê? Aí Jesus pegou, quando recebeu aquela cobrança daquele homem, ele disse, Pedro, vai lá no mar, pega um peixezinho ali. Aí peixe vai pagar com peixe? Não, tem um negocinho no peixe, é um minhaeiro que eu tenho no mar. Irmão, Deus tem minhaeiro em todo canto, irmão. Só faltava essa de Deus botar um porquinho, ele tem dinheiro onde ele quiser, irmão.
Aí quando pega o peixe entalado com a mão, paga o meu e paga o teu. Ai, meu Deus. Irmão, Deus é providência. Diga a seu irmão, Deus é providência na tua vida. Diz. Aguarda a surpresa de Deus. O irmão pensa que isso aí é chavão. Não. Deus é providência na nossa vida. Deus não é um patrão exigente que nos explora. Ele é um pai amoroso que cuida dos seus filhos. Deus está cuidando de você. Alguém pensa que tu quebrou. Alguém pensa que tu não tem mais nada. Vai ter uma surpresa. Porque Deus está te levantando com força. E o nome dele será glorificado. E o teu segredo é com o Senhor. A tua vitória é Jeová. É o Deus que pode todas as coisas. Eu estou bem tranquilo, irmão. Não vai faltar pão não. Deus vai mandar. Deus vai mandar. Essas coisas referem-se à nossa necessidade básica, listada anteriormente nesse capítulo. Comida, bebida, vestuário. Deus não promete, irmão. Não é nada que... Hoje Charles até orou assim de manhã, me lembro da sua oração. Deus não prometeu a você, vai dar carro de luxo. Se Ele quiser, Ele dá. Vai dar casarão, vai dar... Não, Ele prometeu a salvação eterna. Que não tem nada nesse mundo que compare. Agora, se Ele quiser, Ele é dono de tudo, Ele dá. Serão acrescentadas, vai ser provisão divina na tua casa. Aguarda a surpresa, irmão. Você pode dizer isso para o seu irmão, aguarda uma surpresa. Você estava com sono, acordou, não acordou agora. Aguarda a surpresa de Deus na vida tua. Pode aguardar. É assim, João. Deus faz. Deus não mudou. Jesus é o mesmo de ontem, hoje. E deixa eu terminar. Fica de pé, por favor, que é para gente terminar. Sabe qual é o resultado de uma vida que tem prioridade com Cristo? Sabe qual é o resultado? Quando vivemos o princípio, veja bem, Mateus 6,33 é um princípio do reino. É um princípio. Sabe o que vai acontecer quando eu e você, a gente viver? Quando vivemos o princípio, vamos experimentar transformações profundas na nossa vida. Vamos experimentar. Isso aqui não é teologia da prosperidade, não é Bíblia, viu? É Deus quem vai dar você. Veja, você vai ter paz no lugar de ansiedade. Diga amém. Tanta ansiedade, Deus vai dar paz. A ansiedade surge do controle, a falta de controle. Quando transferimos o controle para Deus, a paz na nossa vida. A paz que excede todo entendimento. Vai ter propósito em lugar da futilidade. A vida deixa de ser uma corrida por coisas e ganha um significado eterno. Você vai se conectar com Deus. E Deus é Deus que faz coisas novas na nossa vida. Não pensa em ficar do mesmo jeito, não. Não vai ficar do mesmo jeito, não. Deus é surpresa, eu vou guardar isso no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Confiança no lugar do medo. A confiança no caráter. Charlie, quem te sustenta na análise é Deus. E se a análise fechar, Deus levanta outra coisa e faz isso. A gente tem que entregar essa palavra. Eu sei que vem o medo. De vez em quando Charles não... Aí ele diz, pastor, está acontecendo isso, está fechando loja, deixa fechar. Deus vai cuidar de você. Até hoje Ele cuidou, está cuidando de Mateus, está cuidando de Patrícia, está cuidando de mim, está cuidando de você. Agora diga com autoridade, Deus está cuidando de você. Diga para seu irmão, vai irmão. E Ele cuida mesmo, viu? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Bem forte, bem forte. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Firme nas promessas de Jesus. Escuta aí. Você não vai correr atrás das coisas. As coisas vão correr atrás de você. Nana Azevedo colocou uma música dessa, muita gente ficou criticado. É Deus que vai te mostrar, é ali, ó. É ali, ó. Vai dar certo ali, ó. Lança a rede aqui, ó. Mas lança a rede aqui. Eu fui lá no mar profundo, não tinha. Lança aqui. E quando você lançar, Deus vai fazer um milagre. E que a graça do Senhor Jesus, o teu amor, meu Deus, é um amor tão grande, porque tu és o nosso eterno Pai. A comunhão, como é importante ter essa comunhão. Aí a gente vai enxergar o Senhor em primeiro lugar. Ah, meu Deus, e o teu amor esteja presente em teus filhos, em Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém? Vão na paz de Deus.